Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, tudo bem com vocês? Com muita satisfação, cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado pela instrução que Tu derramas sobre nós através do Teu Santo Espírito e do estudo da lição, a Tua Palavra. Derrame sobre nós as Tuas bênçãos para que possamos compreender, ter condição de praticar e, principalmente, de evangelizar o mundo ao nosso redor. É o que Te pedimos, agradecidos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A canção de amor do Rei. Põe-me como selo sobre o Teu coração, como selo sobre o Teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas, são brasas de fogo, são veementes labaredas. Palavras do rei Salomão, dentro do poema que ele escreveu, conhecido então como Cantares. Como dissemos, a natureza desse escrito foi um poema. E que a autoria não tem a menor dúvida, logo no verso 1 de Cantares, do capítulo 1, já fala que é do próprio Salomão. Agora, o que precisa ficar claro é que, como poema, Salomão, como um servo de Deus usado, como um instrumento nas mãos de Deus, usado de forma grandiosa, para transmitir a sabedoria de Deus, não de Salomão, a sabedoria de Deus para a humanidade, todos os escritos inspirados por Deus, não aquilo que os autores fizeram conforme o que aprenderam na sua própria experiência de vida, que isso pode ter algum valor cultural, mas quando ele foi usado para escrever aquilo que realmente nos traz lição de vida. A Bíblia relata uma série de experiências negativas que não tem propósito algum a não ser o relato histórico do fato em si. Mas quando se trata de assuntos que traz uma mensagem para nós, como qualquer livro escrito da Bíblia que tem esse propósito, aí esse não é diferente. Com certeza tem o propósito de alcançar aplicações de vida para nós que somos os atuais servos de Deus, os atuais personagens da Bíblia viva, porque nós recebemos da palavra escrita, palavra viva e transmitimos da mesma forma para o mundo ao nosso redor. Deus nos usa como usou os seus servos no passado. Deus nunca desistiu de se comunicar, de se interagir com os seus filhos, com os escolhidos e com o seu povo. Como disse, ele então trabalhou com um poema, aqui nesse caso, e nem se fala então como um sábio, que Deus o lapidou assim. Para que um poema seja bem sucedido, o escritor do poema precisa de incorporar os personagens desse poema. E assim fez Salomão. Quando ele olha para o bom pastor, esse pastor bem sucedido, que a Sulamita era perdidamente apaixonada desde novinha, ele incorporou na pessoa desse bom pastor para relatar o olhar desse bom pastor com relação a esse assunto. Quando ele trata das filhas de Jerusalém, da mesma forma, ele se incorpora nesses personagens para olhar com a ótica delas e escrever o que ele escreveu. Quando ele trata da família de Sulamita, ele incorpora na família de Sulamita para poder dar a versão autêntica, mais autêntica possível da visão que essa família tinha com relação à narração do poema em si. E Sulamita, então, que é a personagem principal da obra de Cantares, alvo do grande e perdidamente amor do rei Salomão, que é o outro personagem desse poema maravilhoso. Em Cantares capítulo 6, no verso 8, nos apresenta em que fase da vida Salomão teria escrito esse poema.
Ali está dizendo que ele tinha, nessa ocasião, 60 rainhas e 80 concubinas. Se compararmos com 1 Reis, capítulo 11, verso 3, teremos a certeza de que essa obra teria sido escrito bem no início dos 40 anos de reinado do rei Salomão. Porque aqui em 1 Reis ele está tratando, já no final do seu reinado, nós estamos falando aqui de 700 esposas e 300 concubinas. O volume de concubina para a esposa diminuiu expressivamente. Mas voltando em Cantares, capítulo 6, verso 8, comenta também que ele tinha incontáveis, inúmeras virgens. Então, partindo dessa premissa, não há como contar realmente a quantidade de envolvimento que Salomão teve durante a sua vida. Evidentemente, durante o seu reinado. Outro detalhe, não se esqueça que Salomão nasceu como príncipe, se tornou rei e morreu como rei. Quando ele trata dos outros personagens, ele está tratando de personagens distintos. Quando ele trata do bom pastor, por exemplo, a natureza, as ovelhas, a trilha deixada pelas ovelhas, dormir na natureza, o jardim da casa do bom pastor, denotando um bom pastor bem sucedido. Mas o foco principal dessa obra toda, que essa visão não é ponto de salvação, a maioria interpreta como sendo o bom pastor o próprio Salomão, e lendo a narração em si do poema, nota-se claramente que não tem nada a ver. Inclusive a própria família de Sulamita tentava segurar ela onde podia, para que ela não se envolvesse com esse bom pastor. Certamente, no fundo, era porque eles tinham a prioridade para que ela se envolvesse realmente com o rei Salomão, por já conhecer a característica dele, a natureza dele, de ter muitas mulheres. Todo pai daquela época, daquela cultura, queria isso, desejaria isso. Ter uma filha que se tornasse, seja uma concubina ou esposa, uma das esposas do rei. E com Sulamita, que seguramente era a mulher mais bela que viveu naqueles dias, não seria diferente. Mas como eu disse, isso não é ponto de salvação, mas é apenas uma ilustração bacana, que inclusive o foco principal da obra de Cantares é exatamente o relacionamento de Deus, o rei, com essa mulher, a igreja. Olha que coisa mais interessante. O rei se apaixonou de tal forma pela igreja que deu o seu unigênito por nós. Enquanto que a igreja, na maior parte do tempo, na sua maioria, está apaixonado pelo mundo e seus prazeres, pelas coisas terreais, pelas coisas mundanas, por coisas fúteis que não têm valor eterno. Esse amor incondicional de Deus pela igreja levou o sacrifício do seu filho. E ele tem feito tudo na história do conflito para poder conquistar de fato essa igreja, para que ele consiga levar ela toda aos primórdios da raça pura, o projeto original da criação. Ele tem feito tudo para nos conquistar, mas tudo que ele faz para uma grande maioria, quando a gente vai lá no Apocalipse e olha, as pessoas estão mornas, estão travadas, estão desligadas, não estão envolvidas, não estão interagindo com o propósito da obra, que é evangelizar, que é salvar. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Inclusive aqui na própria abertura do verso principal, quando ele trata aí de ciúme, é alguma coisa muito curiosa esse tratamento, porque, ao que tudo indica, houve essa descrição, houve essa sensação de Salomão com relação a Sulamita,
e o apego dela com o bom pastor. Mas como eu disse, isso não é ponto de salvação. Mas é uma vista muito curiosa, no mínimo, do relacionamento de Deus com a igreja. Alguns estudiosos não fazem essa relação de que o Cantares tenha essa representação da relação de Deus com a igreja. Mas no fundo não teria outro propósito teológico um poema romântico desse apenas em se tratar de um amor humano comum e suas intimidades, que seria completamente desconexo com o propósito da obra da pregação do Evangelho, ou de salvar almas. Agora, quando relacionando isso com a nossa intimidade, a intimidade da igreja para com o amor de Deus, aí teria todo o propósito e todo o fortalecimento de sustentação da tese de que o Cantares realmente representa o relacionamento de Deus com a igreja. Vida indivisível. Segundo tema. Ao investigarmos aqui uma série de textos bíblicos, como Gênesis capítulo 2, verso 7, Salmo 63, 1, 84, 2, 1 Coríntios 6, 19 e 20, 1 Tessalonicenses 5, 23, percebe-se claramente que, biblicamente, é impossível, não cabe a tese de dualismo nesse contexto, dentro do contexto bíblico. O que a tese do dualismo ensina? O corpo é uma tranqueira, é uma praga, não presta, tendência ruim. E o espírito, coisa boa, tendência boa, bacana. Irmãos, isso é dualismo. Não cabe essa tese, essa crença antibíblica no contexto bíblico. Basta eleger o Salmo 63, verso 1, para ver que o amor de fato a Deus é completo, corpo, alma e espírito, de maneira plena. Como também no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 23, Jesus comenta: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Ou nós adoramos completamente, ou não adoramos, irmãos. Não tem outra forma. Então, não tem esse negócio de separar coisa daqui, coisa dali. Água e óleo não se mistura, é um fato. Mas não se esqueça, eles estão juntos. Adão e Eva, digamos que quando nasceram, eles tiveram o óleo no seu lugar natural, que é em cima, e a água embaixo. A água representando as tendências carnais e o óleo representando as tendências espirituais, governando as tendências carnais. Quando eles caíram em pecado, a sua descendência virou de cabeça para baixo. As tendências carnais ficaram em cima e as tendências espirituais ficaram embaixo. Assim nós nascemos, a descendência de Adão e Eva, após o pecado. E Cristo veio para ensinar que isso pode voltar ao estado natural. O seu primo já iniciou esse trabalho mostrando isso, chamado conversão. Conversão é exatamente isso, o fato de voltar o óleo para o lugar dele e deixar a água no seu lugar. O que naturalmente é assim que acontece. Se nós pegarmos, afinal de contas, um copo, colocar óleo primeiro e agora leva na torneira e joga água por cima, o que vai acontecer? Não vai haver essa conversão? Naturalmente? O óleo vai passar para cima e a água vai ficar embaixo? Assim é a nossa vida também, mas porque depende do nosso livre-arbítrio. Entende, irmãos? Precisamos de querer permitir que isso aconteça. Do contrário, vai continuar a água em cima, as tendências carnais, governando as tendências espirituais. E Deus vai ficando sempre por último. E a maioria, infelizmente, vive assim no planeta. E isso precisa mudar, para que nós possamos sermos lapidados pelo Espírito Santo e sermos usados como instrumentos plenos, mesmo como mortais, nas mãos desse Deus maravilhoso, para que outras pessoas que vivem ao nosso redor
possa ser alcançado pela sua mensagem de salvação. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Terceiro tema: os amores da canção de amor. Ao estudarmos Cantares, toda a obra de Cantares, nós podemos perceber que tudo encaixa com esse tema. São vários ingredientes que compõem esse grande amor. A fase da paixão, quando as pessoas se apaixonam pelo Evangelho. Lembra que coisa bacana? Quando a gente se converte de fato. Quem esquece disso? A alegria, o prazer daquele dia maravilhoso da conversão, que é inesquecível, aquele fogo do primeiro amor. Assim está relacionado também no livro de Cantares, comparando com essa paixão maravilhosa de Deus pela igreja. E aqui representada a paixão do rei Salomão pela Sulamita. A generosidade mútua, a cumplicidade conjugal, o companheirismo, tudo que foi relatado aqui, da relação de Sulamita com o bom pastor, do bom pastor com a Sulamita, um sentimento real que eles viviam um pelo outro, uma paixão mútua que eles comungavam, Salomão relatou em detalhes. E isso representa o que Deus realmente desejaria que fosse com ele. Salomão, aí dentro desse contexto, estava disposto a ter esse amor pleno e absoluto com a mulher que ele mais amou na vida dele. Ele estava disposto a abrir mão de tudo para estar do lado dessa pessoa. E é o que tudo indica. E ao que tudo indica, isso não foi um propósito bem sucedido, porque ele não conseguiu. E é o que tem acontecido exatamente no relacionamento de Deus com a igreja. Ele tenta nos alcançar, tenta nos atrair ao máximo para que tenhamos um relacionamento aberto e na maioria das vezes estamos apáticos. E isso é pesaroso porque o Calvário foi um sacrifício muito grande da parte do Criador, da parte desse Deus maravilhoso que busca nos alcançar. E todos os detalhes que levam um relacionamento íntimo, conjugal, a fortalecer a jornada, a caminhada desse companheirismo, Deus tentou mostrar isso e continua tentando através dos pequenos detalhes da nossa vida e dos grandes detalhes, todos alimentados pelo Calvário, onde mostra o extremo e incondicional amor de Deus por nós, por este mundo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quando o amor é correspondido, ele se solidifica e desenvolve um crescimento fundamental, onde podemos, de fato, interagir com o nosso Criador, Ele conosco, e a nossa missão ser cumprida com êxito. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema, um conhecimento amoroso. Analisando Cantares, capítulo 4, versículo 7, até o capítulo 5, verso 1, comparando com 1 Coríntios, capítulo 7, de 3 a 5, aqui teremos uma conclusão bastante prática de que a relação íntima do casal não deve ser algo forçado, deve ser espontâneo, recheado de amor e, acima de tudo, de generosidade mútua, para que possa se alcançar o pleno êxito desta relação, desde que então o propósito de gerar filhos já passou e a vida do casal continua, entende? Então nós precisamos, de fato, de observar esse ponto de vista. Jamais a relação íntima deverá ser forçada, sempre espontânea, amorosa e generosa. Uma generosidade mútua entre marido e mulher. Essa sintonia, essa harmonia foca, evidentemente, o relacionamento entre
de Cristo e a igreja, fazendo com que nós, no mais íntimo de nosso ser e de nossos sentimentos, que o Espírito Santo habita em nós, sempre nos levará à pergunta conhecida que todos já ouviram um dia, que deveríamos intimamente cada um fazê-la antes de nossas escolhas, que nos daria uma luz bastante segura dos caminhos que devemos tomar. O que faria Cristo se estivesse em meu lugar? Facilitaria bem nossas escolhas. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quinto tema, amor no tempo certo. Cantares capítulo 4, do verso 8 até o capítulo 5, verso 1, claramente esse tema aqui trata da quebra da virgindade. Justamente onde o tema bíblico procura conduzir esse assunto para amor no tempo certo. Meus amados, eu diria que esse tema, levado da forma com que a palavra aponta, amor no tempo certo, só um membro da raça eleita de fato, independente da sua idade, consegue viver e expressar, cumprir com esse propósito bíblico de amor no tempo certo. Porque alguém que não pertence à raça eleita, ou seja, é um membro da raça comum, da raça caída, não tem a devida conversão, não consegue viver ou cumprir com esse propósito como o tema bíblico requer. Se guardar para o matrimônio, tanto o homem quanto a mulher. Nós estamos aqui tratando, irmãos, de um assunto que envolve grandes mudanças nas nossas vidas, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Toda a natureza passa por esse momento e toma uma decisão de seguir em frente. Com o ser humano não é diferente. E quando isso se cumpre dentro dos propósitos bíblicos, claramente porque são pessoas que eram de fato membros de uma raça eleita. Uma pessoa escolhida de fato que reconheceu ser uma pessoa especial. E assim foi. E o encontro dessa pessoa com Deus, cada dia que passa, a intimidade dele com Deus é maior, não tem a menor sombra de dúvida. É bem fato que a apostasia existiu até entre os 12. Com Judas não teve jeito. Como com outros também mesmo que conseguiu viver o propósito bíblico durante algum tempo, não só nesse requisito bíblico, mas como vários outros da vida espiritual, depois de um dia se apostataram. E outros que não viveram esse princípio, esse propósito bíblico com relação a esse tema, e conseguiram, por outro lado, se converter e viver e ter um relacionamento bacana com Cristo, uma interação bacana, e até hoje estão comungando a fé, ensinando o Evangelho a todo o povo, tribo e língua, no mundo ao seu redor. A conversão é para isso, ela tem esse propósito. Agora, o que o tema bíblico apresenta é que, de fato, para cumprir com esse propósito que o tema requer, amor no tempo certo, só um membro de raça eleita, de fato, consegue cumprir com esse propósito, porque tem a direção de Deus na sua vida. Do contrário, a natureza humana normal é complicada. Ainda mais no mundo plenamente machista como o mundo que nós vivemos. O sexo masculino, então, nem se fala. É uma loucura. Apesar que hoje em dia o sexo feminino tem tentado se igualar ou superar ao sexo masculino na liberdade de um modo geral. De fato, homem e mulher diante de Deus, ambos são iguais. Tanto que quando se unem no matrimônio, o tema passa a ser tratado como uma só carne. E o que mantém eles nesse perfil de uma só carne é exatamente por causa dessa relação íntima que o casal tem. Mas, infelizmente, o individualismo e a veneração pelo individualismo tem sido tão grande na história da humanidade que há uma verdadeira disputa para ver quem é que pode mais, se homem, se mulher.
Tanto entre os casais acontece isso, entre os casais casados, como de namorados, de noivos. Uma coisa muito estranha a forma com que a humanidade leva esse tipo de disputa avante. Mas indiscutivelmente, o machismo sempre predominou nessa questão. E culturalmente, as pessoas já são levadas a que ao homem quebrar essa tese do amor no tempo certo é uma coisa muito comum, muito normal. A mulher fazer isso? Meu, que coisa louca! Infelizmente, é o mundo que nós vivemos. Mas está aí. É um propósito bacana o que a palavra apresenta para nós. E se pudermos observar amor no tempo certo, nada melhor que isso. Aqueles que ainda têm essa escolha a ser feita, pensem nisso, amado irmão. Nada melhor do que a orientação bíblica. Sexto tema, guardando o presente do Criador. Irmãos, investigando Levítico capítulo 20, de 7 a 21, Romanos 1, de 24 a 27, 1 Coríntios 6, de 9 a 20, dentre vários outros textos na Bíblia Sagrada que poderíamos também mergulharmos, nós chegaremos à conclusão de que são várias as formas de relações sexuais que se desenvolveram na história do pecado. Dentre elas, algumas tratadas inclusive como abominação e destacadas aqui dentro desse contexto bíblico, como a zoofilia, a prática sexual entre seres humanos e animais, o homossexualismo, lesbianismo, a prostituição, a mais comum de todas, né? Todas essas tidas como práticas que tiram o nome dos praticantes da relação das pessoas que um dia entrarão no céu, exceto se arrependerem e se converterem em tempo hábil, do tempo de graça para cada um. Porque sabemos, como 1 João capítulo 1, verso 9 diz, que Deus perdoa os pecados, desde que haja arrependimento. Porque esses tipos de práticas fogem completamente do plano original de Deus para a raça humana. E por que não dizer da raça animal também? Por isso que esse presente que Deus deu, seja para a raça animal, seja para a raça humana, é um presente de cunho divino. E por se tratar de cunho divino é algo especial. Por isso é chamado de presente de Deus aqui, dentro do contexto bíblico. E nada para ser pervertido como tem sido feito na história do grande conflito entre o bem e o mal. E quando a Bíblia trata de abominação, ela está dando uma dose muito mais pesada do que simplesmente um pecado comum. Abominação é alguma coisa que causa realmente um repúdio divino contra o praticante de tal conduta. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Conquistar o repúdio de Deus é conquistar o seu vômito de forma absoluta. Por isso que Deus comenta, lá no passado ele já falou disso, que vomitou nações inteiras, como nós conhecemos, a história do dilúvio, a história de Sodoma e Gomorra, foram nações realmente vomitadas. E lá no Apocalipse, então, ele fala que esse morno que está dentro da igreja, ele está a ponto de vomitar. Porque o morno, ele se convence que é rico, que está muito bem espiritualmente, isso e aquilo, mas na verdade não sabe que é um desgraçado, segue nu, que está a ponto de fazer vomitar. A ponto de fazer Deus vomitar. É muito sério esse assunto, meus irmãos. E é justamente esse estado de tranquilidade falsa que o vinho babilônico causa na conduta física e espiritual, que leva as pessoas a esse caminho de cometer abominações contra Deus. Pense nisso, amado irmão. Vamos manter nosso nome no livro da vida e automaticamente na relação daqueles que entrarão para dentro dos portais da cidade santa.
Que Deus nos abençoe. Sétimo tema, família, um projeto divino. Eu gostaria de citar um texto aqui de Filhas de Deus, página 180 e 181, que diz o seguinte: o casamento recebeu a bênção de Cristo e deve ser considerado uma instituição sagrada. A verdadeira religião não deve agir contra os planos do Senhor. Deus ordenou que homem e mulher se unissem em santo vínculo matrimonial para criar famílias que, coroadas de honra, fossem símbolos da família no céu. Pense bem no que nós de fato representamos neste mundo, meus amados. Seja como indivíduos, seja como família. Que Cristo possa alcançar em nossas vidas o padrão do amor vivido, no mínimo o padrão vivido entre o amor do bom pastor e de Sulamita, relatados em Cantares 2,16, 6,3 e 7,10. Pense nisso. Se alcançarmos esse padrão já está muito bom. Imagine então que o padrão divino é muito maior, que Paulo chegou a escrever, que coisas que o olho nunca viu, que o coração nunca sentiu, que o ouvido nunca ouviu, a mente humana nunca imaginou, Deus tem preparado para aqueles que amam e temem a Deus. Santo Deus, capacita-nos, Senhor, fortaleça-nos a aceitar o Teu amor como noivo da igreja e nos capacitar como membros da Tua família, para que possamos realmente, Senhor, como igreja, te servirmos em espírito e em verdade e alcançarmos a missão, o propósito que Tu requer, não só como indivíduos, mas de nós como igreja também. Dirige as nossas vidas, guarda-nos para o Teu reino, abençoe-nos ao cumprimento de nossa missão, é o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Luz do céu.